Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, neste domingo, nessa manhã abençoada que nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos começar um novo processo. Que processo é esse? A gente vai começar a trazer e transmitir a escola dominical, até mesmo por questão do isolamento social, a gente está se precavendo, fazendo de uma forma que nós venhamos ter o máximo de proteção e a gente está fazendo da seguinte forma. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus não vai trazer uma revista nova no próximo trimestre. Por quê? Por causa desse motivo da pandemia, não houve uma saída, e como não houve a saída, será repetida no próximo trimestre. As igrejas não compraram, nenhum dos irmãos, nenhum de nós temos as revistas da escola dominical. Dessa forma, que nenhum de nós temos a revista da escola dominical, estávamos transmitindo as lições da escola dominical por causa da disponibilidade, através da internet, de algumas lições, né, da revista que nós estamos no mês vingente, que nós estamos falando sobre a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios. Com isso, o que vai acontecer? No próximo trimestre, como a casa publicadora vai repetir a revista, e nós cremos em nome de Jesus que no próximo trimestre já voltaremos ao normal, cremos nisso em nome de Jesus, que esse isolamento social já está por acabar, cremos que Deus vai nos dar a vitória. Então nós vamos precisar entrar na revista. Como vai acabar, nós vamos precisar entrar na revista. E a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, ela vai trazer esta revista que nós estamos estudando agora e vamos comprar esta mesma revista que nós estamos estudando através da transmissão que estamos fazendo por causa do PDF que foi disponibilizado. Então, o que o nosso pastor Cláudio, juntamente com o nosso irmão Maurício, que são os coordenadores de estudo da nossa igreja, da Advig, eles tomaram por decisão, achando melhor que nós fizéssemos, através da internet, uma ferramenta para transmitir todos os domingos pela manhã um estudo bíblico para fortalecer a nossa fé. E esse estudo, meus irmãos, ele vai ficar disponibilizado aqui no nosso canal, e após estar disponibilizado no canal, os irmãos podem voltar quantas vezes forem necessárias, querendo fazer questionamento, perguntas, sugestões. Nós estamos abertos para todos aprendermos um pouco mais uns com os outros. Nesse domingo, eu quero falar sobre a nossa origem, porque o mundo ele está numa forma que está um caos, e até mesmo os especialistas, eu estava vendo essa semana a entrevista de um neurocirurgião, ele estava falando na CNN, depois você pode pesquisar, ele estava falando que neste momento as pessoas estão necessitando de se apegar à fé. E como o apóstolo Pedro mesmo, ele vai dizer, nós precisamos estar pronto para dar razão à nossa fé a quem perguntar, com mansidão, com sabedoria, com inteligência. Então, nós vamos começar hoje falando a respeito do cristianismo, que a nossa fé está em Cristo Jesus, somos cristãos, e diante disso nós vamos começar falando sobre o cristianismo biblicamente. Não iremos falar da história do cristianismo após o período bíblico, porque isso vai abarcar um tema muito grande de séculos de caminhada e até mesmo hoje. Aos irmãos que quiserem se aprofundar, depois a gente sugere até alguns livros. Tem um livro muito bom do Roger Olson, 2000 anos de história cristã, e também Justo Gonzalez, ele também tem um livro muito bom que fala sobre as tradições cristãs. Mas, irmãos, nós não estamos baseados em nenhum desses livros. A nossa maior base, a nossa maior ferramenta é a Bíblia Sagrada. Então vamos estudar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, o que ela diz, como ela nos ensina a fortificar a nossa fé, e ela narra a história da nossa fé, a história do cristianismo. Por que somos chamados de cristãos?
Vamos começar? E para começar, eu quero, juntamente com você, orar e nós vamos entrar lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Oremos. Senhor, te louvamos, te damos graças. Obrigado, Deus, por mais um dia, por esta manhã que nós estamos aqui aprendendo mais com o Senhor. Abençoe a cada irmão, Senhor, abençoe a cada irmã, a cada amigo que estará neste momento compartilhando conosco um pouco mais da sua essência, um pouco mais da sua palavra, um pouco mais, Senhor Deus, do conhecimento que o Senhor tem para nos dar dessa fonte inesgotável que são as Escrituras divinas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos pastores. Abençoe, Deus, a cada irmão, a cada obreiro. Muito obrigado, Deus querido, pelos nossos professores também, que com tanto cuidado, Deus, querem transmitir, meu Pai, o conhecimento para o seu povo, para a sua igreja. Deus, até a ciência neste momento, Deus, está se rendendo à soberania da essência da fé. E nós temos a fé em Cristo Jesus. E essa fé, Deus, nos faz acreditar, Deus querido, que nós temos um futuro de glória prometido pelo Senhor. Sabemos, Pai, que pelo mundo nós estaremos aqui enquanto estivermos, tribulações haverá. Haverá também, Deus querido, perseguições, haverá também angústias, mas Deus, a tua palavra nos alegra, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos fortifica, a tua palavra, Deus querido, nos orienta e nos dá direção. Dai-nos a luz para o entendimento, e assim, Deus querido, como está na sua palavra, dá entendimento para quem ouvir e esclarecimento, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Prezados irmãos, você que estiver com a sua Bíblia, com a posse da sua Bíblia, eu vou pedir que você, por favor, venha ler comigo em Atos 11, 26. Irmão Jonathan, o que nós iremos falar sobre o cristianismo, sobre a origem dos cristãos? A origem do cristianismo toda está baseada em Jesus Cristo. Jesus, que quer dizer salvação. Jesus, na época em que ele viveu, existia tantos outros homens chamados também por Jesus. Assim como eu, na minha época, tem tantos outros chamados por Jonathan. Assim como você também, Maria, João, Cláudio, Rodrigo, Anderson, Euronides, Maurício, Douglas, Fábio, enfim, todos temos pessoas com o mesmo nome que o nosso. Porém, Jesus, ele era chamado de o Cristo, que quer dizer o ungido de Deus. Cristo ungido. E esse ungido, ele fazia distinção por onde ele passava. E essa palavra Cristo, ela foi ramificada para nós, os seus discípulos. Nós somos discípulos e seguidores de Cristo. Os apóstolos, naquela época, eles também viram a característica de Cristo neles e eles foram chamados de cristãos. E a Bíblia vai dizer quantas vezes eles foram chamados de cristãos. Quantas vezes você acha que existe a palavra cristão na Bíblia? 3 vezes são mencionadas, apenas 3 vezes, a palavra cristão na Bíblia. Nada é por acaso. 3 vezes são mencionadas a palavra cristão na Bíblia, ou cristãos na Bíblia. Essa palavra ela é mencionada por 3 vezes. Ela está 2 vezes em Atos dos Apóstolos e uma vez ela está na primeira epístola do apóstolo Pedro. E nós vamos ler também esses 3 textos. Dizendo assim, a primeira vez eu quero ler com os irmãos, que está lá em Atos 11, 26, que está escrito assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Qual igreja, meus amados irmãos? Eles estão em Antioquia e ensinaram, olha só o princípio do evangelho, o ensino da palavra, e ensinaram muita gente. Essa palavra ensinaram me chama muita atenção, porque o ensino, a pedagogia, a didática, ela sempre vai fortalecer a fé e a ortodoxia de toda a igreja.
O ensino, ele esclarece o entendimento. Então, eles ensinavam muita gente. Aí, agora, refere-se ao que eles foram chamados. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, aqui está para a quem, talvez, há alguém que não sabia qual é a primeira vez que foram chamados de cristãos, foi lá em Antioquia, não foi em Jerusalém, não foi em Samaria, não foi na Judéia, foi lá em Antioquia que eles foram chamados a primeira vez de cristãos. Irmão Jonathan, isso era um mérito, era uma honra ser chamados de cristãos, queridos. Quando olhavam para eles e chamavam de cristãos, eles estavam deturpando, às vezes, o valor dos cristãos. Por quê? Porque o evangelho ele foi pregado através dos ensinamentos de Cristo. E você percebe que Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, até mesmo todos aqueles da sua família, ele foi rejeitado. E Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus escrevendo o Sermão da Montanha, ensinando como orar e dizendo os resultados do reino de Deus, ele vai esclarecer que o evangelho seria pregado e ele traria perseguição. Muitas pessoas odiariam. E um versículo que me chama muita atenção é Mateus capítulo 5, versículo 11, que Jesus ele fala que bem-aventurados, felizes, são aqueles que perseguidos, caluniados, injuriados, por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. Que Jesus? Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. Com isso, quando Jesus ele passa da terra para os céus, as pessoas começam a perseguir. E Jesus, sempre que ele ensinava, ele falava que eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele vai dizer quem ele é. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, a única verdade e a vida. Em João 8,32 ele vai falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então este caminho vai ser a causa em que eles vão destinar as suas vidas, a vida de cada um dos irmãos que estavam propagando o evangelho, estava baseado no caminho. Então, quando alguém queria se referir a algum discípulo de Jesus, chamava primeiramente de os seguidores do caminho. Porque Jesus disse que ele é o caminho, então as pessoas falavam assim, olha, esse caminho. E alguns caracterizavam o caminho como uma seita. Por quê? Pregando a ressurreição dos mortos, a vida eterna. O que Jesus ele fala lá em João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A nossa origem é o céu e o nosso destino é o céu. Nós somos cidadãos do céu. Viemos para trazer as boas novas àqueles que precisam. Por quê? Jesus ele veio para os seus. Quem é esses seus? Os judeus. E eles não o receberam. Mas todos quantos recebemos, temos esse poder, esse privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, quando olham para nós somos a imagem de Cristo Jesus, replicando, multiplicando a imagem de Cristo Jesus. E aí eles vão começar a ser chamados de os seguidores do caminho. Abra comigo, por gentileza, a tua Bíblia em Atos, capítulo 24, versículo 14. Atos 24, 14. O apóstolo Paulo, já depois de convertido, ele está pregando e ele está anunciando o evangelho, fazendo uma defesa diante do governador. Qual o nome desse governador? Félix. E ele vai trazer a explicação. Por que ele perseguia o evangelho? Ele fala assim, olha, versículo 14,
do capítulo 24. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, olha só a palavra, aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Essa lei é o que hoje nós conhecemos pelo Pentateuco, pelo Antigo Testamento, os profetas também. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Qual a diferença dos justos e dos injustos? Vai ser separado o joio do trigo. Vai ser destinado ao céu para os justos e ao inferno para os injustos. Com isso, eles são caracterizados como os seguidores do caminho. Vamos lá, irmão Jonathan. Então, Jesus ele vai morrer, ao terceiro dia ressuscita, ele vai deixar alguns ensinamentos para os discípulos quando ele vai ser assunto aos céus. A base de Cristo Jesus, qual foi? Está lá em Lucas 24, que ele vai falar, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mateus 28, Jesus vai falar, olha, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, todas as palavras de Jesus são os ensinamentos que precisam chegar até a igreja e que chegaram até nós. Qual é? Salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Esses são os nossos valores e por isso nós estamos aqui na terra. Fomos salvos, comprado por Cristo Jesus. Você foi salvo, comprado por Cristo Jesus. Se alguém que está assistindo ainda não tomou essa decisão, ainda há tempo, porque você está vivo e você precisa tomar essa decisão. Salvo em Cristo Jesus e passando por um processo de aperfeiçoamento até que o Senhor venha nos buscar. Vamos continuar? Então vamos lá. Jesus ele vai deixar em Atos, capítulo 1, um ensinamento. Qual ensinamento que ele vai deixar? Olha, ele vai falar assim, olha, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha que coisa linda, ele vai falar, Atos 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso que é algo incrível, que nós temos esse privilégio de receber a virtude do Espírito Santo na nossa vida e ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e chegou até nós no Brasil. E aonde você está? Até os confins da terra. Esse caminho, essa verdade, essa vida chegou até nós. E agora nós vamos lá. Atos dos Apóstolos é uma bibliografia e a historicidade do que viveu os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus. É uma narrativa, é um livro histórico. No Novo Testamento é um livro histórico que dá a maior base sobre como começou o evangelho, o cristianismo e como chegou até nós. Então, Atos 1, nós vemos Jesus dando a orientação. Fica em Jerusalém, vocês vão ser testemunha em Samaria, Judéia, até os confins da terra, após receberem o Espírito Santo. O que acontece em Atos capítulo 2? Todos nós sabemos, e por isso nós somos também chamados de pentecostais. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos. Se você quiser, anote aí que agora nós vamos fazer uma cadeia cronológica bíblica. Atos 2, a descida do Espírito Santo. Todos são batizados, foram cheios, derramou sobre ele a virtude do Pai, desceu como ele, línguas repartidas como que de fogo,
e eles começaram a glorificar o Senhor, falar das maravilhas de Deus. Isso que é o poder de Deus, isso que é a presença do Espírito Santo, falar das maravilhas que Deus faz. E todos ouviram na sua própria língua. Estava ali, segundo alguns historiadores, estava ali milhões de pessoas que passavam por aquele local diante da festa do Pentecostes. Era uma festa muito famosa e até estrangeiros passavam por ali e cerca de milhões de pessoas eles estavam ali. Continuando, Atos 2, acontece este grande evento e a igreja já começa a ser perseguida e você percebe que cerca de 3.000 pessoas vão ser salvas, vão se render a Jesus. Com isso, você vê em Atos 3 que Pedro e João, eles estão fazendo o quê? Indo para o templo. A hora da oração nona. Eles vão orar neste templo. Enquanto eles estão entrando na porta formosa, está ali um homem coxo, um homem paralítico estava ali. Ele olha para Pedro, para João, e ele está pedindo esmolas, mendigando, e Pedro e João vai trazer a essência do evangelho, que não é filosofia, não é sabedoria humana, não é nada daquilo que possa se convencer pela razão, mas é pela experiência e pelo poder de Deus. Abrindo um parêntese aqui, nós estamos vivendo no tempo que muitos estão deixando a experiência e o poder de Deus para o lado, estão se aprofundando em outras essências, bebendo outras águas. É necessário crescer na graça e no conhecimento. É necessário crescer na sabedoria e no poder de Deus. A Bíblia sempre vai dizer que o poder de Deus que opera em nós, ele traz todas as coisas à luz. Então, o poder de Deus, ele é aquilo que nos fortalece. Atos 3, os discípulos, os apóstolos, eles estão entrando naquele templo, e ao entrar naquele templo ali, eles veem aquele homem e ele fala: olha, não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E para a glória de Deus, ele se levantou e começou a entrar no templo, saltitando e glorificando ao Senhor. Atos 4, o que acontece? O resultado daquilo que Jesus falou: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. E aí eles começam a perseguir aos discípulos e aos apóstolos por causa daquele feito. Por quê? Porque os judeus viram que o evangelho, que Cristo Jesus, o nome de Cristo Jesus, ele fazia o que a filosofia não fazia, ele fazia o que a ciência não fazia, ele fazia o que os escribas não podiam fazer, o que os fariseus não podiam fazer. O nome de Cristo Jesus, ele curava, transformava, alegrava e ele orientava, mudava a vida da pessoa. Então, o evangelho, ainda não como dizendo a palavra total de cristianismo, ele começa a ser uma ameaça para os judeus. Porque muitas pessoas estão largando o judaísmo e eles estão se apegando ao que é a verdadeira essência, Cristo Jesus. O que Cristo Jesus pregava. Então, em Atos 4, eles vão ser, naquele momento ali, interrogados. E você lê aí, Atos 4, o que vai acontecer. Vamos ler esse texto? Atos, capítulo 4. Olha o que vai dizer. Versículo 18. E chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos
o homem que se operara aquele milagre de saúde. Glórias a Deus. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramam a gente e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, ou seja, o Cristo, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Olha o que eles pediam: a ousadia. Falar o quê? A tua palavra. É o que nós precisamos a cada dia, de ousadia para falar a palavra de Deus e orar por isso. Você que está aí, quer pregar o evangelho, quer falar a palavra de Deus, ore para Deus te dar ousadia. E nós oramos uns pelos outros, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos, lá em Efésios capítulo 6, após ele dar a orientação sobre as armaduras de Deus, ele vai falar assim, olha, e orem também por mim, para ser dado autoridade ao abrir da minha boca. Então, nós precisamos orar para pedir a autoridade de Deus. O evangelho é para que todos preguem. É como está lá em Marcos 16, 15. O que Jesus ele vai orientar em Marcos 16, 15? Ide por todo mundo, pregai, anunciai. A palavra pregai, anunciai tem querigma, proclamar em alta voz. Pregai o evangelho a toda criatura. Isso é algo que nós precisamos trazer através do nome de Jesus. Porque quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E os sinais, a igreja de Deus está vivendo uma das maiores necessidades das épocas que já se passaram de ter os sinais, as evidências dos sinais do nome de Cristo Jesus, que é expulsar demônios, falar em outras línguas, curar os enfermos. Tudo isso é dado à igreja de Deus, é dado a nós pela autoridade que nos foi concedida pelo nome de Jesus. Agora, olha só, ele vai continuar, versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar. Queridos, Pedro pediu autoridade para estender as mãos para curar. E você sabe que Pedro ele brigou por isso, pediu, foi dado uma graça de Deus. E quando ele passava, até mesmo a sua sombra curava. E para que se façam, 1, sinais, 2, prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus. 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles pedem e o lugar tremeu, teve um terremoto no lugar quando eles estavam orando. O sinal aconteceu na hora, imediatamente. Enquanto ele está orando, está havendo sinal. E eu acredito, e você crê nisso também, as suas orações podem muito seus efeitos. No capítulo 4, ele está orando, meus irmãos. No capítulo 4 para o capítulo 5, o que vai acontecer? Barnabé, chamado de filho da consolação, ele é um homem generoso. Ele vai doar a sua oferta, vende as suas propriedades e doa para fazer a manutenção do ministério dos apóstolos. Ele faz a sua oferta, entrega a sua oferta para manter os apóstolos, para manter e financiar o que era necessário, a distribuição de bens entre os irmãos da comunidade. Por isso que a igreja crescia. Todos tinham em comum, nada tinha em comum, nada faltava. Todos viviam numa comunidade, numa koinonia. E essa comunhão que eles viviam, Barnabé ele sente no seu coração de vender a sua propriedade e dar à igreja. Quando ele dá essa propriedade para ser distribuído pela igreja,
alguém se levanta. Quem se levanta? Ananias e Safira, um casal, que eles querem também serem vistos assim como foi Barnabé. Só que Barnabé ele fez de coração e Ananias e Safira eles fazem pelo ego, pela altivez. E há aqui, meus irmãos, uma grande lição. Tudo que fizermos que seja feito para a glória de Deus. Não podemos fazer nada para aparecer, nem tampouco para a liderança, nem tampouco para os homens. Jesus ele vai ensinar o que fizer a tua mão, que a outra não fique sabendo. Então, tudo que nós fizermos que seja para a glória de Deus. Ananias e Safira, eles foram mortos, expiraram e o temor começa a aumentar. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, há uma grande necessidade de atender as viúvas e os órfãos que estavam recebendo também o evangelho. E a Bíblia vai dizer que os gregos, eles começaram a reclamar, falando com os apóstolos. E Pedro, que recebe lá em João, capítulo 21, a autoridade para ser o orientador, o pastor da igreja, ele vai agora tentar administrar essa situação. Então, olha como o evangelho vai crescendo e sendo tão organizado. Ele vai falar assim, olha, nós não podemos deixar de nos dedicar à oração e à palavra, ao ministério da palavra. Ache dentre vós homens de boa reputação, inteligência, sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. E ali veio a instituição do diaconato. Ali se levanta o diaconato. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármena, Nicolau, né? Esses homens vão ser erguidos e levantados como diáconos da igreja. Com isso, em Atos 7, o que vai acontecer? Estevão, que era cheio do Espírito Santo e de fé, está fazendo uma das maiores pregações do Novo Testamento. Ele vai começar a trazer lá de trás, de Abraão até Cristo, a história da redenção, para que todos soubessem o porquê eles estavam anunciando o evangelho. E aí eles pegam em pedra para atirarem Estevão. Estevão ele está com o rosto como de um anjo. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, que nessa época era um perseguidor da igreja, ele consentiu na morte de Estevão e colocaram as vestes aos pés dele. Estevão ele vai ser morto, o primeiro mártir da Bíblia Sagrada após Jesus, vai ser o Estevão, o diácono Estevão, biblicamente falando. E depois disso daí, o que vai acontecer? Eles começam a uma grande revolução e a fugir para alguns lugares. Capítulo 8, Saulo ainda está conspirando ameaças. Capítulo 9, ele está indo para Damasco com cartas para perseguir os seguidores do caminho. Então vamos lá. Atos 9, 2. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Atos 9, 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, voltando, não eram chamados ainda de cristãos, eles eram conhecidos como uma seita. Qual seita? Aqueles que seguiam o homem que foi o caminho, os seguidores do caminho. Glórias a Deus. Por isso que é maravilhoso entender a Bíblia Sagrada e ver como tudo vai acontecendo de uma forma que toda a humanidade, o globo terrestre, vai conhecer isso que é o evangelho. A maior riqueza do mundo é a salvação e a vida eterna. Atos 9, então, ele vai ter um encontro real com Cristo Jesus, todos nós sabemos. Ele vai cair, ver uma luz, ouvir em voz hebraica, e quando ele ouve em voz hebraica, aquela palavra que fez tremer o coração dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai falar, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aí ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Irmãos, no caminho para Damasco, o caminho apareceu para trazer à luz
a esse apóstolo que seria um dos maiores promotores do Evangelho e da palavra de Cristo Jesus. Capítulo 10 e capítulo 11, você vai entender que está somente crescendo, o nome de Jesus está crescendo, vai chegar lá na casa de Cornélio. O apóstolo Pedro, que não queria ir até os gentios de uma forma que ele tinha certo preconceito, ele vai falar agora, olha, como se pode rejeitar aquilo que Deus já abençoou? Como se pode falar que é impuro o que Deus já abençoou? Atos 10, ele vai ter uma luz. Qual é a luz que vai aparecer para ele? Deus não faz acepção de pessoas. Porque Cornélio, que era um homem bom, justo, que dava suas esmolas, fazia suas orações, ele queria receber esse evangelho. E o próprio apóstolo Pedro vai dizer, assim como nós recebemos no início, eles também receberam o Espírito Santo e todos foram cheios. Agora nós chegamos em Atos 11, 26. Paulo e Barnabé estão sendo separados, porque Paulo, no capítulo 9, ele ficou 3 dias orando, sem comer nada, em jejum. Ananias coloca a mão sobre ele, ele é batizado. Atos 11, Barnabé e Paulo são separados para a obra missionária. A primeira vez que são chamados de cristãos é lá em Antioquia, uma das maiores igrejas que vai sair e levar o evangelho, e na verdade até mesmo a base teológica sai de lá de Antioquia. E aí, como nós vamos começar a entender agora o que vai acontecer? As casas estão recebendo a palavra de Cristo e são denominados pequenos grupos cristãos. Dentro das casas, assim como hoje você está dentro da sua casa, isolado, com a sua família, assim que foi no início, a igreja primitiva. Ela crescia assim, era dentro das casas. O oficiante, às vezes, era um membro da família. Né? O oficiante, às vezes, era o pai, o chefe da família, ou alguém que estava autorizado a exercer o ofício sacerdotal. Por isso que o homem, ele é o cabeça da casa, ou exerce o ofício sacerdotal, e quem não administra a sua própria casa não pode administrar as coisas de Deus. O evangelho vai crescendo, vai se promovendo dentro das casas, aí os vizinhos começam a saber, e as igrejas, as comunidades vão sendo cada vez mais multiplicadas, porque no judaísmo eram sinagogas, só que a igreja vai crescendo dentro de casa, não estão em templos ainda, não existe templos aqui nesta época, está crescendo dentro de casas, aí depois se forma a comunidade cristã. Aí, a partir disso, o apóstolo Paulo, que era o perseguidor, começa a ser perseguido. Atos 26, 28, irmãos, olha que nível chegou. Agora já falando como cristianismo, o cristianismo começa a chegar num nível de tamanha excelência que se cumpre a palavra que o próprio Jesus falou para Ananias antes dele ir e colocar as mãos sobre Paulo. Paulo seria um vaso de honra, escolhido para pregar diante de reis e sacerdotes. Paulo pregou para reis e sacerdotes. O governador ouve a Paulo, e agora o governador, ouvindo a Paulo, vai vir outra questão. Qual a questão? Ele vai diante do rei Agripa. Olha só, versículo 24 do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. E Festo disse, rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Ele ouve essa palavra e lá em Atos 26, no versículo 28, olha o que acontece. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres me persuadir a que faça cristão. Paulo falava tão bem, meus irmãos, tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento e tanto poder de Deus, que o próprio rei, que ouvia vários oradores, ele falava assim, olha, por pouco quase convence a me tornar cristão. Quem faz isso, irmão? O Espírito de Deus. Mas Paulo era cheio da sabedoria. E aqui a gente deixa já de lado que muitas pessoas falam que a letra mata. Irmãos, essa letra que mata está falando da lei. Paulo, prestes à sua morte, ele vai falar para o seu assistente, olha, traga-me, por favor, os livros, os rolos e os papiros. Ele lia e lia muito, estava totalmente atualizado, era um homem de alto grau, tanto acadêmico
quanto espiritual, só que ele rasga todo o seu anel, seus diplomas para falar, olha, o evangelho é poder de Deus, amém? Sabedoria, ele não falou diante da igreja, ele vai falar sabedoria diante dos maiores, o exaltado. A sabedoria para a igreja é o poder de Deus. Ele falava as escrituras, trazia Cristo, a revelação do que era a base sólida e consistente. Paulo, ele tinha tanto conhecimento de Jesus e tanto da ciência, que certo dia, quando ele está falando, ele e Barnabé, eles vão ser comparados a Mercúrio e Júpiter. Por quê? Eles olhavam para eles e viam a divindade neles. Só que ele vai falar assim, olha, nós somos homens mortais. Quem é o Todo-Poderoso não é nem Mercúrio nem Júpiter, é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem homem maior do que Jesus Cristo, não tem sábio maior que Jesus Cristo. Segunda vez que aparece na Bíblia a palavra cristãos é aqui em Atos 26, versículo 28. Vamos à última vez, meus amados, e a gente já encerra a nossa aula de hoje, que está lá em primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Pedro vai dar a base. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glórias a Deus. Queridos, padecer por Cristo é lucro. Sofrer por Cristo é lucro, é ganho. Morrer por Cristo é ganho. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e a cada dia, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Morrer por Cristo é deixar as minhas vontades, e quando olham para nós, falam, ali vai um cristão. A pós-modernidade, a época que nós estamos vivendo, ser chamado de cristão às vezes é uma moda, transformou-se em modinha, transformou-se em status. Só que nós vimos aqui que no início a sua base não era um status. Às vezes era sinal até mesmo de vergonha, de perseguição, motivo para perseguição, para sofrimento. Só que, queridos, vocês aí, meus amados irmãos, até que tem muito mais tempo de evangelho do que eu, sabe que antigamente os crentes aqui no Brasil eram motivos de vergonha. Eram os carregadores da Bíblia, da capa preta. Olha lá vai o Bíblia, lá vai o capa preta, lá vai o Bíblia. E aí as pessoas sofriam vergonha. Você virou crente, e era a palavra que era dita, você virou crente. Queridos, essa vergonha que é para muitos falar de Jesus, transcrever Jesus, é a glorificação para nós. Nós temos essa oportunidade agora, neste período de isolamento social, de proclamar a Cristo. Dentro da igreja, nós estamos ali vendo a todos da mesma forma. Só que na nossa vida, do nosso cotidiano, cada um tem a sua prática. Viva como um cristão, verdadeiro cristão. E qual é a base do cristão? A oração, a palavra de Deus. Esta é a nossa base. Nós estamos aqui em mais uma aula para aprendermos juntos. Depois, meus amados, leia 1 Pedro todo. Ele tem apenas 5 capítulos. Ele vai dar aqui as bases do cristianismo. Ação de graças pela salvação, exortação à santidade. Vai falar que a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades, os deveres dos servos cristãos. Tem cristãos que são chamados de cristãos, só que dentro do trabalho ninguém sabe que ele é cristão. Ele é caracterizado como 7-1, como mentiroso. Mas o verdadeiro cristão, meus irmãos, ele transfere a imagem de Cristo Jesus. E aonde que nós estivermos, que nós sejamos esse verdadeiro cristãos. Ore pela minha vida, que eu ore pela sua vida. Leia 1 Pedro em casa. Vai dizer aí no capítulo 3, o dever das mulheres, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E no capítulo 4 vem essa palavra aqui. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus em tudo. Versículo de número 7, olha lá, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios. Essa palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento. Sede sóbrios e vigiai em oração. Que nós sejamos sóbrios e venhamos a vigiar em oração.
Pai, nós te louvamos. Seja com cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para aprender da tua palavra. Que o Senhor continue nos dando a iluminação do entendimento e que nós venhamos transmitir o que é o caráter de um cristão até o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma aula. Que Deus continue te abençoando. Ore pela minha vida e nos perdoe por qualquer coisa. Amém, amados irmãos? Deus abençoe, perdoe as nossas falhas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique em paz. Até a próxima. Nosso próximo encontro será hoje à noite, às 19 horas. Amém?